uma das principais indagações que as crianças têm a respeito de Deus. Eu, quando criança, fiz essa pergunta. E depois ouvi meus filhos fazendo também para mim quando eles cresceram. A pergunta mais intrigante que eu acho fica na mente das crianças e depois continua na mente dos adultos é: de onde veio Deus? Vocês já se perguntam sobre isso? Tudo que você vê teve um princípio. Você está sentado em um banco e você sabe que um marceneiro trabalhou para isso. Nasceu uma árvore, ela foi cortada, foi feita as tábuas, depois trabalhou, tapeceiro, preparou aí. Tudo tem um princípio. O carro que você dirige, o fogão que você cozinha, a máquina que você lava a roupa que você veste, tudo teve um princípio. Até você e eu. Quando perguntamos para qualquer um, de onde você veio? Ele se lembra do pai e da mãe, não é? Teve um princípio. Mas e Deus? Essa indagação, ela é uma indagação que eu fiz ao meu pai. Meu pai me deu uma resposta, mas não me convenceu. E eu depois tive que descobrir que não teria como convencer. Não teria como convencer porque é uma resposta impossível, né? Mas alguns princípios bíblicos nos podem nortear. Por exemplo, quando você abre a Bíblia no Salmo 90, verso 2, e eu gostaria que você estivesse atento a esse assunto, porque normalmente depois que termino, algumas pessoas lá à porta me pedem cópia e coisas assim, pedem as passagens. Anota aí, tá? Porque depois não vou dar não, você tem que anotar agora. 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De onde veio Deus? A Bíblia me disse que é de eternidade a eternidade. Eternidade para frente é fácil. Eu até entendo, porque eu estou aqui, vou morrer se Jesus não voltar antes. Mas eu vou ressuscitar de novo. E não vou morrer nunca mais. Eu entendo esse negócio de não morrer nunca mais. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito porque hoje, já com esse corpo mortal, a minha mente não é mortal. A minha mente, ela tem o sentido, o desejo de viver para sempre. A gente quer viver. E não interessa a idade. Você pode ficar velho, a sua mente não envelheceu. Você ainda quer continuar vivendo. Isso é até um perigo, porque às vezes você esquece que já é velho e vai querer fazer coisa de jovem e dá tudo errado. Não é, Paulinho? Está aí, está mancando, não é à toa. Né? Não é à toa. Um dia fui pendurar pela ponta dos pés numa trave de futebol na frente de casa, porque eu fazia isso quando era criança. E eu fui pendurar, quando eu botei o pé lá, que eu larguei as mãos, desci igual um saco de batata. E pronto, fiquei muito tempo enjambrado. A nossa mente, ela tem o desejo de viver. Então, nós entendemos a eternidade para frente, mas para trás é difícil. Eu pensava, os números são infinitos. Se eu quiser contar daqui para frente, 1, 2, 3, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 trilhão, eu não vou chegar no fim. Mas eu penso, mas teve um ponto de partida, teve um. Não tem ponto
ponto de partida, não. Porque tem os negativos. Um negativo, 2, 3, e vai embora. Então, é dessa forma que eu consegui, de alguma maneira, entender um pouquinho sobre a existência de Deus. Ele sempre existiu. É o que a Bíblia diz. Ele é de eternidade até a eternidade. Portanto, eu não posso ficar discutindo isso. Lá em Provérbios, o capítulo 8, verso 22, Provérbios, capítulo 8, verso 22, diz assim, e vai falar agora da primeira obra de Deus. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Quem é esse que está aqui dizendo: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos? Ora, se teve um princípio, então teve um ponto de partida. Mas quem é este que o Senhor possuiu? Se você ler o subtítulo, vai ver que é a sabedoria. É um elemento que não dá para ser palpado, né? Então, a sabedoria estava ali. E diz o verso 23: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E quando chega no verso 30, diz: então eu estava com ele e era seu aluno. Observa, e era seu aluno, e a cada dia as suas delícias folgando perante ele com todo o tempo. Então a sabedoria estava no princípio, mas a sabedoria foi aluna de Deus. Foi ele que ensinou a sabedoria a ser sábia. Que coisa mais estranha para a gente ficar pensando, né? E isso tudo faz a gente ficar buscando conjecturas. Podemos dizer então aí que lá Colossenses, vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, para vermos um outro princípio de Deus. São livros pequenininhos, né? A gente acaba, está aqui, capítulo 1, o versículo 16 e o 17, diz na minha Bíblia: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é esse ele aqui? Jesus. Quem é Jesus? Deus, Jesus são eternos. Existem desde a eternidade até a eternidade. Agora, uma outra coisa intrigante, lá em Hebreus 11, verso 3, vamos ler. Tem alguns textos. É bom a gente passear pelas páginas da Bíblia e encontrar resposta para muitas coisas, muitas dúvidas que temos e questionamentos. Capítulo 11, versículo 3. Diz na minha Bíblia, assim, na minha versão, a sua pode ter alguma diferenciaçãozinha. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tem alguém que tem uma versão que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi criado? Tem, né? Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. O universo é tudo. E aqui, quando diz os mundos, também é tudo. Mas eu gosto mais da versão que diz os mundos. Fica mais claro para mim. Isso me faz pensar que esse planetinha no qual vivemos não é tudo.
vezes pensamos que Ele só criou esse planeta. Mas ali, Paulo, através do livro A Carta aos Hebreus, há uma discussão se foi Paulo ou não, mas a maioria dos teólogos acreditam ter sido Paulo, afirma que os mundos foram criados. Portanto, não há meios de ficarmos pensando que a vida está restrita a esse nosso planeta. Normalmente nós pensamos em aqui e no céu. O céu, nós imaginamos um lugar onde Deus está. Mas além desses dois lugares, existem os mundos criados, o universo de Deus. E eu não sei quantos mundos foram criados, mas aí vem uma questão. Será que só esse mundo aqui passa pelos problemas que enfrentamos? Ali na lição, irmão José começou a comentar um pouquinho sobre Jó, e esse livro é elucidativo. Ele mostra para nós coisas que às vezes numa leitura superficial não captamos. Mas vamos lá no livro de Jó. Encontra aí o capítulo 1, logo no primeiro capítulo, e eu vou só ajudar você a entender o que eu vou ler agora. O capítulo começa com um diálogo. Um diálogo entre Deus e um outro ser. E eles estão discutindo sobre este mundo aqui. Eles não estão discutindo sobre os outros mundos. É só sobre esse. E nessa discussão, há dois personagens conversando, Deus e o seu arqui-inimigo. E Deus pergunta para ele: você viu lá na terra? Não, primeiro ele pergunta assim: de onde é que você veio? E ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, eu estava lá, no lugar onde sou. Senhor não, tá? Porque essa palavra Senhor, inclusive, é muito mal aplicada. Deixa eu explicar por quê. Normalmente nós olhamos para uma pessoa mais velha e chamamos de Senhor. Eu vejo crianças me chamam de Senhor. Jovens me chamam de Senhor. Eu não vou lutar contra isso, porque eu não tenho mais jeito de lutar contra isso. Mas eu não sou Senhor de nenhum deles. Aqui é somente um título de respeito quando fala Senhor para o mais velho. Mas quando nós falamos Senhor para Deus, nós temos que ter o entendimento que essa palavra é muito além de apenas um respeito por alguém mais velho. Quando chamamos Deus de Senhor, nós precisamos, presta bem atenção, nós precisamos tirar a sandália dos pés. Precisamos dobrar a língua. Precisamos entender o que estamos falando. Como ele pode ser o meu Senhor, se na hora de assistir a televisão eu assisto o que eu quero? Como ele pode ser o meu Senhor, se na hora de comer eu como o que eu quero? Como ele pode ser o meu Senhor, se na hora de pôr uma música eu ponho a música que eu quero? Como ele pode ser o meu Senhor na hora de comer, de vestir, de ir para algum lugar, eu faço do jeito que eu quero? Não é Senhor coisa nenhuma. Para ele ser o seu Senhor, você tem que ser submisso e permitir que ele diga onde você vai e o que você vai fazer. Deu para entender? É por isso que eu falei assim, um deles falou para Deus, né? Eu fui lá para o lugar que o Senhor me mandou. Senhor nada, ele não podia chamar Deus de Senhor. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele falou exatamente, eu fui
para o lugar onde eu vou montar o meu quartel-general. Foi mais ou menos o que ele disse. Aí Deus fala para ele assim: você viu que você deve estar perdendo a batalha lá, né? E ele diz: de jeito nenhum. Todo mundo submisso a mim, fazendo o que eu quero, do jeito que eu gosto. Aí Deus pergunta: você viu meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Mas o ponto forte que eu quero que você veja nesse texto aqui é o verso 6. E o verso 6 diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio entre eles também Satanás. Você já parou para pensar nesse verso? Use esse verso em conexão a Hebreus 11:3, que diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Quem são os filhos de Deus? Aprenda a ler a Bíblia fazendo perguntas para ela. Quando você lê a Bíblia fazendo perguntas, você vai encontrar respostas. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem são os filhos de Deus? Sai perguntando isso por aí para qualquer evangélico. Eles vão ficar perdidos sem saber uma resposta. E talvez se eu perguntar para vocês, muitos aqui também não vão saber. Mas eu vou explicar para vocês agora. Baseado no livro História da Redenção, baseado no que lemos lá de Hebreus, que a Bíblia está afirmando. Ali diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se. Quem são esses? Simples. Era um dia de concílio no céu. Cada mundo criado tinha o seu representante. O líder, que ali seria o que cuidava daquele mundo criado. Quem era o representante da terra? Adão. Mas quando Adão caiu em pecado, ele, só de forma simbólica, tá? Ele tinha recebido de Deus uma credencial. Eu gosto de usar esse termo porque a credencial é um negócio interessante. Eu estava aqui na região quando fui nomeado pela associação para ir pastorear o distrito de Itapetininga. Foi o primeiro distrito em que eu trabalhei. E eu cheguei lá e procurei lá por algumas pessoas, peguei a minha credencial, uma carteirinha que tinham me dado, ainda de aspirante, e apresentei: eu estou aqui para ser o pastor do distrito. Eu tomei um susto, sinceramente eu tomei um susto. Isso, há quase 40 anos atrás, o respeito que se tinha pela figura do pastor era bem diferente. Eu tomei um susto porque eu vi os membros olhando para mim agora como se eu fosse um enviado do céu, e era mesmo, né? Mas a maneira de olhar era muito diferente, e de respeito, de tudo mais. Quantos colegas no caminho perderam a credencial? No dia seguinte que perde a credencial, aquela credencial não vale mais nada. O respeito que se tinha mudou. Adão tinha credencial para cuidar da terra, do planeta Terra. E quando ele, a Bíblia diz que aquele a quem escolherdes para obedecer, destes sois servos. Quando ele obedeceu a Satanás
e comeu do fruto proibido, ele tirou a credencial do bolso e entregou para Satanás. Nesse momento, Satanás passou a ser o representante da terra. Por quê? O dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, veio entre eles Satanás. Tinha um representante de cada mundo criado, mas representando a terra estava Satanás. Deu para entender? Aí você chega um pouquinho mais na frente, para poder ficar mais fácil a compreensão, né? Você encontrou aí ele nessa reunião, agora no capítulo 2. Vindo outro dia, perceberam? Não era mais o mesmo. No verso 6 do capítulo 1, vindo um dia. No capítulo 2, verso 1, vindo outro dia. Era outro concílio. Não sei quanto tempo tinha passado entre um e outro. Pode ter passado alguns anos, não sei. Mas a verdade é que novamente estavam ali os filhos de Deus apresentando-se e a história se repete. Isso me faz pensar que existem muitos mundos criados, mas somente o nosso mundo caiu no pecado. E quando você pega aplicações bíblicas, por exemplo, parábola do filho pródigo, dentro do universo, o nosso planeta é o filho pródigo, que Jesus é o Pai que olha de longe querendo resgatar. No livro História da Redenção, apresenta a situação antes dessa reunião. Quando o homem caiu, havia uma reunião. Mas essa reunião que aconteceu, se você quiser ler, eu aconselho, tá? Ali a partir das páginas 42 em diante do livro História da Redenção. Leia, é fabuloso. Ali houve uma reunião. E nessa reunião que aconteceu ali, eram só os anjos e Deus, a divindade. Eu não mencionei ali o Espírito Santo, mas é porque para o tempo não correr demais. Mas o Espírito Santo também é Deus. E também estava presente nessa reunião. E eu teria como mostrar. Tá? Mas agora essa reunião estava a divindade e os anjos. Não os caídos. Os caídos não estavam ali. Somente os anjos que ficaram. E era uma reunião cheia de tensão. Porque eles estavam preparando um plano. A divindade se reuniu, formulou um plano, mas agora o homem caiu no pecado. Avisaram, estou usando a nossa linguagem, tá? Porque Deus não precisa desse aviso. Ele tem uma mente onisciente, ele sabe tudo o que acontece, mas avisaram que o homem tinha caído em pecado. Imediatamente, quando deu o aviso de que um dos planetas, um dos mundos criados, caiu em pecado, imagina a polvorosa entre os anjos. E agora? O que vai acontecer? E será que Lúcifer, eles ainda se lembravam do anjo que foi expulso com o nome de Lúcifer, né? Porque tinha sido o maestro do coral, tinha sido o regente deles, mas agora já não era mais Lúcifer, já era Satanás mesmo. Será que Satanás vai ganhar essa guerra? Olha, ele conseguiu fazer com que um dos mundos caísse. Eu imagino que eles ficaram todos atônitos. Quem é que tem razão nessa briga? Deus ou Satanás? Ele já começou a se dar bem lá, já derrubou. Nisso a divindade se reúne, estão lá discutindo. Depois de um tempo, eles saem.
para apresentar-se aos anjos. Suspense, olhar de expectação. Jesus se adianta e apresenta o plano. Olha, o plano é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Eles terão que morrer. Mas se eu permitir que morram, o nosso inimigo Satanás ganhou a batalha. Então, eu vou me oferecer para morrer no lugar deles. Ali ele apresenta o plano. A serva do Senhor diz que nessa hora, que ela em visão viu essas coisas, né? Os anjos disseram: não, de jeito nenhum, não podemos aceitar, e se ofereceram para vir no lugar de Jesus. E Jesus então fez eles entenderem que os seres criados não poderiam resolver um problema de uma lei proferida por um Deus eterno. Somente um Deus eterno poderia elaborar alguma forma de escape. E é maravilhoso, irmãos, como que às vezes dentro da própria lei a gente arranja saída. E aí foi uma saída. É igual a questão de Esther. A lei que Assuero tinha dado é que todos os judeus deveriam ser mortos. Mas seriam mortos por quem? Pelo povo que os mataria. Depois de toda a história lá, qual foi a forma? Ele não podia voltar atrás na lei dele. Então ele simplesmente fez uma outra lei dizendo que os judeus podiam se defender. Quando eles souberam que os judeus podiam se defender, eles não quiseram atacar os judeus. Pronto, deu tudo certo. Porque achavam que eles seriam entregues como, né? Então, nesse caso aqui, Jesus agora apresenta a solução. E a solução era: eu vou morrer no lugar deles. Isso traz para nós muitas perguntas. Eu apresentei aqui a introdução do tema e agora quero ir com vocês através de alguns pensamentos, algumas reflexões, questionamentos que fazemos a respeito disso. O plano foi apresentado. Ele veio e matou o cordeiro. Quem matou o cordeiro? Deus ou o homem? Quem? Foi o homem. Deus chegou lá para Adão e falou: Adão, a solução agora é salário do pecado é a morte, você tem que morrer. Para você não morrer, vamos pegar um cordeirinho ali, você mata o cordeiro e morre no seu lugar. Eu fico imaginando Adão ouvindo isso. Ele estava muito envergonhado, triste, e você sabe a situação. Você sabe quando você já fez coisa errada e é pego no negócio, né? Como é que você fica? E agora, ele ali diante de Deus, e Deus faz ter que matar o cordeiro. Matar um cordeiro. Ele não sabia nem que era morte ainda, né? Pega ali aquele instrumento ali, arranjou lá um instrumento pontiagudo, enfia nele aí. Vai matar. Não, mas isso vai causar dor. Não pode. Mas matar um cordeiro, bom, tudo bem, vamos matar um cordeiro. Aí eu não sei se isso aconteceu, já é conjectura da minha mente. Aí Deus fala para ele: pois é, esse cordeiro aí é só um símbolo, tá? Porque ele está simbolicamente morrendo no seu lugar, mas quem tem que morrer no seu lugar não é esse cordeiro aí. Quem tem que morrer no seu lugar sou eu. Então, precisa me matar. E Adão fala: não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Não,
eu sei que você não pode, você não vai fazer não. Mata o cordeiro aí que é símbolo. Depois, lá na frente, a tua geração vai me matar. E aí ele reluta, fala, não, então também eu posso. Você que sabe. Ou é o cordeiro, ou é você. Ou morre o cordeiro, ou morre você. Agora. E a morte que ele estava se referindo não é a morte que nós conhecemos, não. Porque a morte que nós conhecemos é só um sono. Eu imagino que Adão relutou muito. E com muita lágrima, muita tristeza, ele cravou aquele instrumento do cordeiro, matou. Deus tira a pele do cordeiro, faz uma roupa para Adão. Porque Adão tinha feito uma roupa de folha de figueira, né? Mas já estava até seco quando Deus chegou lá. Porque murcha rápido, simbolizando que as nossas desculpas, a forma que nós temos para resolver os nossos problemas, não vale nada. Aí Deus pega a pele do cordeiro, essa é mais resistente, essa aguenta bastante tempo, aguenta até a geração, a vida de uma pessoa inteira. Eu tenho uma jaqueta de couro, faz anos, continua novinha. Então essa aguenta bastante. E ele agora faz ali o trabalho. Mas vem as perguntas. Você já se perguntou por que Deus inventou um plano tão complicado? Ele não podia arranjar uma outra maneira? Uma maneira mais simples de resolver esse problema? Você já ouviu alguém dizendo assim, se Deus é amor, por que ele deixa a gente sofrer do jeito que sofremos? Tem alguém aqui que nunca passou por sofrimento? Deixa eu ver a mão. Nunca sofreu. Mas nem as crianças. Todo mundo, né? Todo mundo já sofreu. Eu vinha trabalhando, desfrutando do meu ministério, sonhando o dia que eu me aposentar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e vou. Logo depois de aposentar, estou fazendo o exame lá da próstata, descobrindo um câncer. Os sonhos vão tudo por água abaixo. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos aí brigando. Ela coloca uma prótese no quadril, porque eu não estava andando mais. Conserta aquela prótese lá, o joelho trava. Tivemos que ficar praticamente juntos, nos convalescendo, eu da cirurgia da próstata, quando tirei a próstata, fiz uma prostatectomia, e ela botou um joelho novo ali, de metal. De Deus é bem melhor. E a gente ali, naquela situação, por que esse sofrimento todo? Ah não, meu sofrimento dela é nada. Olha aí em volta. Eu fui visitar uma pessoa um dia, no ministério, aqui em Campinas, que, sinceramente, o Marcelo não devia ter me levado. Ele que me pediu para ir. Eu encontrei um rapaz de questão de 30 anos, mais ou menos, numa cama. Ele ainda conseguia ficar sentado. Mas ele já não tinha as pernas, ele não tinha os braços, o rosto todo deformado, ele com um pano no rosto, e ele falou assim, eu posso levantar se você quiser, se você não se opor. E a curiosidade humana, né? Ele não tinha nariz, eram 2 buracos assim. Ele falava e os dentes balançavam na boca assim, sendo carcomido pela doença. Eu falei, será que nós sofremos? Sofremos nada. Mas nós sofremos, todos nós. Porque Deus, que é amor, permite isso. Quem é pai aqui, se vê o filho doente,
e tem o poder de tirar a doença dele, tira ou não tira? E por que Deus não tira? São perguntas que vêm. Que Deus de amor é esse? Mas, irmão, não estou aqui para levantar leve e deixar vocês sem respostas, não. Vocês precisam ter respostas para tudo isso. Quando nós olhamos para essas reflexões todas, primeiro pensamento que me vem: Deus poderia ter eliminado Lúcifer lá no céu. Mata a serpente no ninho, é a melhor forma que tem para resolver o problema. Deixa ela crescer, o problema fica maior. Deus podia ter eliminado ele lá, não podia? Podia ou não podia? Sim. Mas não podia. Disseram que podia, mas não podia. Sabe por que não podia? Porque se ele fizesse isso, os anjos que não tinham sido contaminados iam ter dúvida do caráter de Deus para sempre. Ele não conseguiu lidar com o inimigo e acabou com ele. Não dava certo, né, irmãos? Aí eu fiquei lá pensando sobre isso. Bom, qual outra maneira Deus podia fazer para poder resolver isso? Junto com Lúcifer, já tinha um batalhão de anjos, não tinha? Quantos eram? 1/3. Vocês acham que Lúcifer tentou só 1/3? Ele tentou quantos? Ele tentou todos. Ele tentou todos, mas só 1/3 caiu. E eu quero aproveitar aqui para fazer... desculpa, eu vou avançar um pouquinho o horário ali. Quem tiver pressa pode ir, não tem problema nenhum. Eu acho que nós estamos chegando nos últimos momentos da história da humanidade. Quem tem sede de Deus, fica. Quem não tem, pode ir. Não tem problema. Tá certo? Então, veja bem. Esses anjos que ele tentou, não foi só 1/3, foram todos. Como é que isso acontece? Dentro da igreja, de vez em quando, eu no meu 30 e poucos anos de ministério, eu vi muito acontecer. Chega um, todo bonito, Bíblia na mão, parece um cristão nota 10, senta do lado de alguém e começa a pôr dúvidas a respeito de alguns detalhezinhos. Por exemplo, Espírito Santo, de onde é? Isso é uma força, não é uma pessoa, e não sei o quê. E ele vai botando as minhocas na cabeça. Se ele sentiu que tem campo, ele avança. Se sentiu que não tem, ele já muda de lugar e vai para um lugar, para lá de outro. E vai indo. Cuidado, né, irmãos? Os nossos maiores inimigos, nesses dias finais, estão sentados conosco. Alguns dormem conosco. Cuidado. Nós estamos próximo de todo o desfecho da história. Então, ele seduziu todos. Mas só 1/3 caiu. Isso quer dizer que os outros 2/3 não caíram. Será que não caíram porque estavam convictos de que Deus é melhor? Ou não caíram porque não tiveram coragem de mudar de barco? A história da redenção diz que praticamente a metade dos anjos ficou do lado de Satanás. Depois, Deus em conversa, milhões voltaram, mas 1/3 não. Mas esses ficaram, ponto de interrogação, como o pastor está dizendo. E essa ponto de interrogação não ficou só nesse grupo Não. que voltou, não. Ficou em todos. Todos. E esse ponto de interrogação, irmãos, ele é maior do que você pensa. Deus poderia resolver o problema, sabe como?
eliminava um terço que estava junto com Lúcifer. Resolvia? Não, porque já tinha os outros contaminados. Ele tinha uma outra solução. Eliminava todos os anjos. Todos. Começava de novo. Resolvia o problema? Não resolvia, porque tinha os mundos criados. Existiam os habitantes dos mundos. Satanás não foi expulso para a terra. A Bíblia é resumida, ela diz que ele foi expulso para a terra, ele foi expulso do céu. E ele saiu pelos mundos criados, tentando seduzir. Ele só conseguiu vitória na terra. E aí Deus restringiu ele à terra. Falou, agora é aí, você não pode ir mais para outro lugar não. Ai de vós, terra. Pois é. Então, ficou ali, restrito. Ele não podia destruir todos os anjos, porque os habitantes dos mundos criados todos iam ficar pensando, ele não conseguiu, resolveu o problema, acabou com eles. Se nós errarmos aqui, acaba com a gente também. Então, Deus estava enrolado. Mas ele ainda tinha uma solução. Israel estava no deserto, e Deus falou com Moisés que ia destruir tudo. O que Moisés falou para Deus? Risco meu nome se for para fazer isso. Mas voltando, por que ele não podia? Ele ainda tinha uma outra situação que ele podia resolver. Sabe qual seria a última delas? Bom, vamos fazer o seguinte: quem criou os mundos? Eu. Quem criou os anjos? Fui eu. Eu vou acabar com tudo. Com os mundos, vou acabar com os anjos, vou acabar com tudo. E depois começa tudo de novo. Ele podia fazer isso? Não podia. Não podia, sabe por quê? Se ele tivesse feito isso, o mal que estava no coração de Lúcifer tinha se mudado para dentro do coração dele. Ele ia carregar isso para a eternidade, sabendo que em um dado momento da história ele não conseguiu lidar com o problema do pecado e destruiu tudo, inclusive bons. Destruir bons por culpa dos maus. Ele não podia fazer isso. Então ele não tinha outra alternativa. Bom, acho que vocês entenderam, né? Mas aí fica uma pergunta. Por que ele não pôs em ação o plano dele? O plano dele era morrer no lugar do homem. Por que ele não pôs em ação o plano dele de morrer pelo homem? Já lá no início, para não deixar essa desgraceira que está no mundo acontecer. Ele podia ter resolvido isso lá no início, e esse problema que nós conhecemos hoje não conheceríamos. Mas então, irmãos, eu quero dizer para vocês por que ele fez isso. O próprio livro da Redenção explica. Ele diz que o homem ainda era incapaz, tanto o homem como os mundos criados, quanto os próprios anjos caídos ainda eram incapazes de conhecer a malignidade, o efeito do mal. E era preciso deixar que através de sucessivas gerações o mal fosse implementado, para que então se pudesse conhecer o mal na sua essência, para que então, quando ele fizesse a aplicação, o mal pudesse ser destruído por isso. Então, isso que o irmão falou é a essência. O que é que Deus está fazendo? Eu vi a irmãzinha falando ali que essa semana ela foi trabalhar, puseram uma banca no terminal e estavam vacinando as pessoas. A irmã estava vacinando. A irmã sabe o que é a vacina? A vacina
é o próprio mal, ou a doença, ou o vírus. Não morto, enfraquecido em laboratório. Eles enfraquecem o vírus no laboratório e depois injetam no corpo. Quando o corpo sente a presença daquele vírus, se arma todo com anticorpos, com as defesas, e vai lá para brigar. Mas chega lá já um sujeitinho que já está quase morrendo, dá um pé no ouvido dele, acabou, morreu. A vacina é assim. Então, Deus está vacinando o universo. O mal que hoje sofremos faz parte dessa vacina. E olha, os sofrimentos que temos, eles nos aperfeiçoam para suportarmos coisas. Se alguém aqui já sofreu, fica tranquilo, porque o próximo sofrimento vai ser maior do que o anterior. Vai ser maior. Porque não adianta colocar no mesmo nível, porque no mesmo nível você já venceu. Tem que ser mais forte. Então, você tem que ir sendo levado de sofrimento em sofrimento para ficando vacinado, porque quando chegar agora os momentos finais, que vai vir a grande tribulação, se você não estiver preparado, você vai cair na primeira. Agora, depois que você já viu Deus te livrando do câncer, consertando uma perna que não tinha mais jeito, fazendo tanto milagre na sua vida. Eu estou falando desses aqui, mas tem tantos outros, né? Se eu um dia vier para contar uma história minha, só do ministério, vocês vão dizer assim: caramba, Deus te livrou mesmo, porque foi muita coisa. Depois que você, de degrau em degrau, foi sendo livrado, você agora está vacinado. O que vai vir, você vai suportar. Mas, então, vamos para a conclusão, a parte final desse assunto. E eu prometo que esse vai ser bem rapidinho, porque são reflexões que nós estamos fazendo, né? Pastor, Pois não? quantas cirurgias do braço? Só 10. Foi só 10. Foi só 10 anos também com o braço quebrado. Mas ele está aqui, ó. É ele que está segurando esse microfone. Né? Então a gente tem que agradecer a Deus. Então, veja, vocês entenderam por que teve que deixar a coisa acontecer. Mas fica uma última pergunta agora. A última pergunta. Será que Satanás ainda pensa que pode vencer? Sabe onde você tem a resposta para isso? A resposta para isso está no santuário. É só você estudar o santuário que você entende. Como que era o ritual do santuário? E aí eu não vou poder falar tudo agora, porque senão vai para 2 horas da tarde. Mas só bem resumido. Tinha um sacrifício pela manhã, um sacrifício pela tarde, um sacrifício pelo povo. Não é isso? Tinha um sacrifício pessoal. Quando uma pessoa pecava, ela trazia o sacrifício ali e oferecia. O sacrifício pelo povo é a morte de Jesus pela humanidade. O sacrifício pessoal é a própria pessoa buscando a solução do seu problema. Então ela tem que ir lá levar o cordeirinho. Ela tem que aceitar a morte de Jesus pessoalmente. Não adianta ser para outros. Foi por mim que ele morreu. Um distrito que eu passei, tinha lá um casal e a esposa não queria de jeito nenhum aceitar, e ele já tinha aceitado, e ela falou um dia para mim assim, no estudo bíblico: pastor, eu não preciso disso. Ele precisa, mas eu não preciso, eu sou uma pessoa boa. E ele de lá falou assim: pior que é verdade, pastor, essa mulher aí é uma santa. E eu fiquei pensando, como é que eu vou agora ajudar ela a entender que ela não é santa coisa nenhuma? E me deu um certo trabalho para conseguir. Mas graças a Deus ela entendeu. Foi batizada depois. Todos nós nascemos em pecado.
Não há um justo sequer. Tua bondade não te dá acesso ao céu. A única coisa que vai te dar acesso ao céu é a aceitação de Jesus. E agora eu volto à palavra inicial. Não como Salvador. Tá? Porque como Salvador ele morreu para salvar quem? Todos, o mundo. Você tem que aceitar ele como Senhor. E você já entendeu o que é Senhor, né? Então, ela entendeu e aceitou. Agora, a pergunta, eu estava falando do santuário ali. No dia 10 do 7º mês tinha lá o dia da expiação, que é o dia do perdão. E naquele dia eram trazidos 2 bodes. Um era o bode expiatório, o outro era o bode emissário. Toda a culpa que durante o ano se acumulou no santuário era transferida para o bode expiatório. Esse bode expiatório representa Jesus. Mas a culpa que estava sobre o bode expiatório fica sobre ele. Depois o sumo sacerdote tinha que confessar a culpa que estava ali sobre o emissário. E o emissário era levado para o deserto para morrer de fome, sede, frio. Ninguém matava ele. Ele ficava lá sozinho. Esse emissário representa quem? Será que Satanás não sabe disso? Só eu já preguei isso 1 milhão de vezes. Ele já ouviu eu falando isso 1 milhão de vezes. E ele não sabe nem de eu ter falado. Ele viu os sacrifícios acontecendo lá. Ele sabe disso. Sabe o que isso significa, irmãos? Pecado não tem perdão. No sistema divino, pecado tem que ser transferido. Transfere do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o santuário, do santuário para o bode expiatório, do bode expiatório para o bode emissário. Mas só vai chegar o pecado no bode expiatório, aliás, emissário, se eu confessei aqui. Se eu não confessei, a culpa fica onde? Comigo mesmo. Então por que o diabo tenta? Porque ele sabe que se ele levar alguém à perdição, ele se livra da culpa desse alguém. Se cada pecado cometido é 5 minutos queimando no fogo, isso é só um exemplo, tá? Não tem nada escrito sobre isso. Mas faz de conta. Se cada pecado é 5 minutos queimando no fogo, só pelos meus pecados, quanto tempo ele vai ficar queimando? Então ele trabalha duro para fazer eu não ser salvo. Porque se eu não for salvo, minha culpa não vai para o bode expiatório e não vai para ele. Ele se livrou. Por que ele tenta? Simplesmente para se livrar do sofrimento que vai ter. Ele já sabe que está perdido, sabe que não tem mais jeito. Mas ele tenta porque ele quer diminuir o tamanho do sofrimento dele. Tudo resolvido até aqui? Como dei liberdade para falar, e se alguém tiver perguntar alguma coisa, pergunta. Eu ainda vou apresentar uma última questão. Sabe qual é a última? Depois que nós estivermos no céu, todos salvos. Que delícia! Haverá ainda a possibilidade de pecarmos? Haverá ou não? Ele vai tirar de nós o livre-arbítrio? Ele não vai tirar de nós o livre-arbítrio. Se ele não vai tirar de nós o livre-arbítrio, nós ainda podemos fazer escolha mal feita. Mas eu ouvi um texto aqui dizendo que o pecado não se levantará a segunda vez. Mas sabe quem não vai se levantar? Porque a vacina foi eficiente. A vacina foi eficiente. E olha, a vacina não é só para o nosso planeta. Ele está vacinando o universo. Os mundos não caídos olham para nós e o apóstolo Paulo diz que nós somos
palco de expectação do universo. O universo nos observa e este universo quer ver o que vai acontecer. Eles estão aprendendo sobre o que é o mal, olhando para nós. Eles não precisaram sofrer o mal, mas eles estão entendendo o que é o mal. E o mal estará tão explícito que ninguém mais vai querer cair. Porque não vamos repetir a dose, né? Então, nós estaremos em vitória para sempre. Amém. Tudo resolvido? Vamos com a vitória? Amém. Número 71 aí, pode colocar para mim. Vamos ficar em pé e vamos